Sejam bem-vindos a mais um Síndico em Ação. A gente está conversando sobre portaria virtual. A gente teve 2 blocos onde a gente falou sobre tipo de portaria e forma de levar isso para os moradores. Depois a gente falou um pouco dos riscos referente à portaria virtual. Não a portaria virtual, mas a implantação da portaria virtual. E agora a gente vai conversar um pouco sobre tecnologia. Como é que está sendo, Léo, essa evolução? Eu vejo tanta coisa acontecendo nesse mercado, me surpreende. Inclusive o Brasil é um líder mundial de tecnologia para portaria, para prédios, né? Isso é uma coisa que está sendo muito bem olhada lá de fora, é uma coisa que está desenvolvendo muito aqui no Brasil. E como é que a portaria está acompanhando isso? Esse é um tema muito interessante. Talvez eu, como conheço todo esse negócio por dentro e por fora, operação, serviços, mas claro, eu tenho um sócio que é o Flávio. Obrigado aí, Flávio, tá vendo a gente aí. Ele que é o mestre nessa área, que entende disso muito, assim, um cara super evoluído para isso. Ele vê lá na frente. Ele entende tanto quanto eu, assim, da aula. Então, assim, isso é um tema muito interessante. O que eu vejo, tá, nessa área? Quando a gente está falando de serviços mesmo, atendimento de portaria à distância, eu entendo que você tem que ser especialista em serviços. Certo. Atendimento ao cliente, rápido, sempre muito rápido, sempre à disposição dele. Tá? Esse é o DNA do negócio. DNA do negócio. Para que isso aconteça, o que está por trás disso? O que eu preciso para ter isso acontecer? Para que eu consiga ser rápido? Aí vem a parte de tecnologia. E aí nós temos um parceiro fantástico que é a Keeper. A Keeper é uma tecnologia que vive, e a gente costuma falar que eles dormem e acordam pensando nisso, para desenvolver soluções e serviços para que a gente consiga usar. Então você que vai contratar esse tipo de serviço, é muito importante qual é o produto de essência que está por trás de tudo isso. Então assim, e para onde vai? Deixa eu pegar um gancho aqui para conversar com você. Porque assim, hoje a gente tem uma biometria que já atende ao morador, ou então a gente já tem a portaria que já não atende mais o morador. O morador já entra no prédio sem a autonomia de um porteiro liberar a catraca para ele ou não. Vou chamar catraca, mas entende-se porta. A gente já tem aí as câmeras que dão uma ampla visão de tudo que está acontecendo no condomínio. A gente já tem os EVAs e as cercas elétricas. Isso tudo junto é o que está possibilitando a portaria acontecer? Na verdade, assim, como que a gente enxerga, tá? A gente enxerga isso como dispositivos, tá? O grande segredo da tecnologia é fazer tudo isso se falar. Isso é o desenvolvimento. Isso é o que mais importa em tudo isso. Ou seja, o que está na ponta, de fato, não é talvez o mais importante de tudo isso, mas é o que sai dele. É por isso que eu te fiz essa pergunta. É o que sai daquela estrutura e vai para algum lugar. Aquele caminho que é o que importa dentro do negócio. Porque quando o prédio compra, ele enxerga aquilo como produto da ponta, mas na verdade aquilo é só um dispositivo dentro desse negócio. O ponto é o que você usa para que gerencie aquilo e continue por aquela gestão por um longo tempo. Porque os dispositivos vão mudar sempre, como tudo muda. Igual o carro. O carro evolui, você troca de carro e por aí vai. Agora, nós que somos uma empresa de serviço, tem que estar preparado para isso. Como a gente tem isso? É com um parceiro estratégico para isso. Então, toda empresa, na minha visão, ela tem que se preocupar sim com atendimento e tem que estar muito respaldado no que se refere à tecnologia que está entregando no mercado. Porque é uma responsabilidade muito grande. Então assim, e não dá para fazer mais ou menos. Esse negócio é uma virada de chave muito estratégica para o síndico e muito estratégica para o prédio ou para a empresa, entendeu? Então assim, é muito delicado. E isso, ele é constante. Ou seja,
Eu estou preocupado em vender e entregar, mas e a tecnologia? Quem está preocupado com isso? Aí vai cada empresa tem a sua parceira para isso. Isso que é importante para esse negócio. Então, traduzindo para o pessoal, o que é importante para vocês, na realidade, é que entenda que a integração de tudo que está sendo instalado seja muito boa, tá certo? O que você tem ali, que controla toda essa parafernália de tecnologia, que é muito, muito importante, é o que vai fazer a coisa realmente acontecer. Agora, toda vez que a gente coloca uma portaria virtual, eu perco um porteiro. A gente cria aquele carinho enorme pelo porteiro, que é natural. Para quem mora em prédio entende isso. Tem normalmente o seu Zé, seu João, enfim, tem aquele porteiro que a gente gosta tanto, carrega a sacolinha pra gente, essas coisas todas. Isso agora é uma visão minha. Eu acredito que a portaria virtual ela não pode vir sozinha. Você não pode colocar portaria virtual e imaginar que você vai colocar uma faxineira. Você não pode colocar uma portaria virtual e imaginar que você vai colocar uma faxineira e um manutencista, aí você vai ter o mesmo atendimento. É essencial você ter uma pessoa de DNA do prédio, um zelador de DNA do prédio, que é esse cara que vai fazer a diferença, né, Léo? Esse é um novo cenário, tá? Então, assim, o contexto desse projeto, porque você tem que fazer projeto, a gestão desse projeto não se elimina 100% uma operação humana, né? Você tem que manter pessoas no prédio para cuidar do prédio, tá? E aí sim tem que ter um outro engajamento de operações em virtude disso. Uhum. Porque parte daquele trabalho que a portaria fazia, ou ajudava o zelador, ou a limpeza, ele vai se tornar acumulativo para esses profissionais ficarem. Um exemplo clássico é a questão da entrega. Correspondência, Né? Então, isso se acarreta muito e cada vez mais as pessoas compram pela internet. Então, o condomínio tem que se inventar. Existem gabinetes inteligentes, existem estratégias inteligentes para isso. Então, assim, isso é muito importante esse perfil, tá? É muito importante ele participar no momento certo do contexto desse novo cenário do prédio. E o prédio também entender até onde esse escopo vai conseguir atender o prédio. A expectativa do que os moradores têm referente à portaria virtual. Essa na minha opinião, é o ponto mais importante que o síndico tem que passar. Essa questão do Joãozinho, do seu Zé, do porteiro, que faz aquele favor, que conhece 100% daqueles familiares. E lembrando o seguinte, a maior parte das invasões em condomínios são dadas por pessoas que fazem se passar por familiares dos moradores e normalmente os porteiros que atendem, deixam entrar, têm entre 5 anos e 10 anos de registro. Isso é fato. Tá? Tem aquele cara que ele acha que conhece todo mundo da portaria e vai lá e falha uma vez. O que acontece, tá? Vamos, assim, de forma muito, assim, empresa. O que o condomínio está vendo hoje? O condomínio está se tornando uma empresa de fato. Ele é uma figura jurídica, não é para ter resultado, mas ele precisa se sobreviver bem. Ele precisa entregar serviço. Exato. Então, o que os condomínios estão fazendo de forma administrativa? Eles estão olhando esse negócio como negócio. Uhum. E é o sentido disso. E quando o condomínio olha esse negócio como negócio, o importante é entender que ele começa a pôr a mão aonde talvez nunca ninguém colocou a mão. Então, vamos dar um exemplo, fazer uma comparação. Qualquer empresa privada ou pública hoje, o funcionário, aquele colaborador, aquele executivo, ele está sendo medido o que ele está fazendo. O que você está fazendo? Não é um marca-passo, nada disso, mas qual é a sua tarefa? A minha tarefa é essa. Então, o condomínio começou a olhar esse negócio, a tarefa, e quanto representa aquela tarefa dentro desse cenário financeiro. Ou seja, o condomínio já está automatizando. Então, aquilo que o porteiro abrir a porta para alguém, ele já não abre mais, porque o morador já está abrindo sozinho, porque ele quer esse conforto. Uhum. Ele não quer chegar às 2 horas da manhã e o cara talvez não esteja atendendo, ou está falando com o morador, dormindo, ou é 2 horas da tarde ele está com o interfone atendendo o morador. O que acontece? É o que acontece, ele está atribuído. Enfim, o morador então você não tem mais gente apertando o botão. Então você já começa a tirar esse trabalho, ele começa a subir, o job dele começa a diminuir. Aí ele começa, diminuiu. O que representa aquele negócio e o custo é financeiro. Nós não estamos tirando desemprego, esse é um ponto importante. O condomínio está olhando o condomínio como negócio. Eu vou dar um exemplo. O que seria ideal na minha visão como gestor de segurança, há 20 anos que eu faço isso, é ter a portaria remota mais o homem. Por quê? Você tem eficiência operacional e segurança,
um controle rígido, imediato, né? um procedimento, uma gestão permanente e você tem a disponibilidade e conforto. Que é isso, o prédio quer isso. Eu concordo com você. Na O verdade, prédio você quer isso, só que o prédio enxerga, eu quero isso, mas qual o preço? Então ele também precisa entender o momento dele também. Então eu costumo falar, eu até falo isso com amigos da área de segurança, com a área de patrimonial, eu sou dessa área, eu gosto dessa área, eu venho dessa área. Então assim, o que o prédio precisa é os dois. Mas como é esse equilíbrio? Como vai representar esse equilíbrio para a taxa condominial? Agora, coisa curiosa, né? A portaria virtual, ela começou a existir por uma questão, pelo menos ela começou a ser implantada, eu vou dizer aqui do Praça de São Paulo, para uma questão de economia de custo. Mas hoje ela é vista como serviço e segurança. Eu vou falar um ponto muito importante. O nosso amigo Beal, lá da Keeper, que é a nossa tecnologia, e o próprio Dirley, são figuras assim, muito que a gente segue muito, muito em relação a isso. Eles desenvolveram a tecnologia lá atrás para substituir o homem de fato. Pensando em segurança. Pensando em segurança. A Keeper nasceu pensando em segurança, ser um para um mesmo. Porque tem muita coisa agregada que faz sentido isso. Aí o mercado é um tsunami, ele muda, né? E você tem que se adequar. E aí você se tornou uma empresa de compartilhamento e aí é financeiro. Faz todo sentido também. Por isso caiu o preço, não existe mágica. Se eu não estou te atendendo, eu estou te atendendo outro. Como o Uber é hoje. Uhum. Muito bem, então é muito disso. Mas a essência desse negócio ele tem que ser tratado como segurança sim. O prédio tem que fazer uma análise SWOT da tecnologia e do serviço para poder entender o que ele ganha e o que ele perde. Então, assim, o desemprego, ele é claro que ele existe, mas ele vem em virtude de uma fração de necessidade financeira. E, de novo, eu gosto das duas combinações. O prédio está preparado financeiramente para isso? Se está, ele vai ter o melhor cenário de segurança possível. Ele tem a disponibilidade e ele tem o controle através de uma operação. E tem equilíbrio, tá? É questão de estudar esse equilíbrio. Sim, tem equilíbrio. O que vê valor nisso? De novo, eu vou para o Nordeste, que carro eu quero ir? É isso, é exatamente isso. Eu gosto muito dessa combinação. Só que hoje, infelizmente, ela não se encaixa. Financeiramente, o prédio tem que fazer algo. Inclusive qualquer outro cenário de tecnologia. Seja o primeiro que você comentou, que é a automação, que tem sua finalidade e tem sua aplicação e tem sua sensação de segurança. Você tem o virtual mesmo, que a gente entende de virtual, que tem sua sensação de segurança e tem suas vantagens. E você tem a portaria à distância. Tudo isso está dentro de um equilíbrio de operações financeiras. Então, assim, existe sim, mas eu tenho outra partida. Existem outros empregos sendo gerados, outras empresas, outros profissionais da área. E um ponto importante de tudo isso é aquilo que a gente estava conversando nos nossos bastidores aqui. É o erro do profissional. O nosso usuário hoje ele não está mais tolerante a erro. Infelizmente, a geração nova, ele não aceita mais os erros repetitivos. Uhum. E o condomínio é um reflexo disso. Sim. Ele é muito complacente aos erros. E as gerações não existem, não cabe mais isso. Inclusive, e quando se fala de tecnologia, olha que interessante. Quando a gente está falando de tecnologia, quando o prédio está decidindo em trocar o porteiro lá, a gente está olhando a nossa operação com a inteligência artificial na central de operações. Quer dizer, já está substituindo uma pessoa tua. Por quê? Por causa dos erros. O robô não erra. Exato. São coisas que o robô não vai substituir, de fato, a percepção, aquele olhar, aquela questão. Claro que muita coisa... do mix. Mas vai precisar do mix do robô. O robô, ele não erra. O robô não atrasa. É muito profundo isso. Mas é a pura verdade. Então, assim, nós estamos preocupados, inclusive, com a nossa operação. Sim. Mas a gente está preocupado com o quê? Com a eficiência daquilo que o usuário espera. O básico. E não precisa ser muito sofisticado na sua operação. Tem que ser arroz com feijão muito bem feito. Por trás disso tem que ter tecnologia para isso. Eu acho que é o resumo de tudo que a gente discutiu agora. No primeiro bloco, qual é a portaria? Segundo bloco, identificar os riscos e eliminar os caras que trazem riscos. E agora, é isso que você está falando, e esse nosso último bloco, ele resume muito bem a tecnologia. É muito importante essa discussão, porque eu acho que é uma coisa latente. Toda vez que você fala de portaria, vai substituir o fulaninho que está tanto tempo lá. Mas, na realidade, isso é uma revolução. É um enquadramento financeiro e operacional. Então não tem muito como escapar. Léo, agradeço bastante você. Eu que agradeço a oportunidade. Pela parceria aqui, vindo aqui, porque foi muito, muito rico essa nossa troca de conversa. Eu estou sempre à disposição, agradeço.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu estou aberto aí, a gente se fala muito sobre isso e é sempre gostoso falar desse tema. Legal. Espero que tenha sido instrutivo para você. A gente tentou trazer para você o máximo possível de informação sobre portaria virtual. É um tema latente, um tema que está no momento em todo o Brasil, não é só em São Paulo. Então espero que isso tenha te trazido informações suficientes para você ser assertivo na contratação da sua portaria. Lembrando que não existe o produto ideal que você vai aplicar para todos os condomínios. Cada condomínio tem um perfil. O que a gente tentou trazer são os riscos e as necessidades de se discutir cada um dos pontos dentro da portaria. Grande abraço para você. Gostou do programa? Você, por favor, deixe um like, deixe o seu comentário também aqui abaixo. Quer participar do programa? Faça solicitação. Aqui embaixo vai aparecer um e-mail onde você pode solicitar isso. Se quiser fazer sugestão de tema também, a gente está à disposição. Grande abraço a todos.